Seguimos agora com o destaque da Europa. Em meio à crise, o Reino Unido agora tem mais uma preocupação: procurar por um novo primeiro-ministro. Liz Truss renunciou menos de 2 meses depois de tomar posse. Momento de chamar o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani. Luca, boa noite. Já se sabe quando vai ser anunciado um novo premier? Boa noite, Lívia, Daniel, todos que nos acompanham. Realmente, Liz Truss vai ser chamada para sempre de Liz Truss a breve, né? The Brief, exatamente por ter ficado apenas 45 dias no cargo e ter renunciado hoje pela manhã após aquela catástrofe econômica trazida pelas suas políticas, né? Essa que inicialmente tinha como objetivo reduzir os impostos, principalmente daqueles mais ricos, acima de 150 mil libras por ano, desregulamentar os bancos, o que acabou, de certa forma, sendo mal recebida pelo mercado, aumentando a inflação e também acabou diminuindo muito o valor do pound perante o pound, que é a libra esterlina, perante o dólar americano. Nesse sentido, o partido fez muita pressão, ela renunciou e agora até o dia 28 de outubro, ou seja, a próxima sexta-feira, um novo primeiro-ministro deve ser escolhido. O partido já avisou quais serão as diretrizes para a escolha. Aqueles candidatos interessados devem mandar o seu nome para a cúpula do partido até segunda-feira que vem e depois apenas aqueles com o apoio de cerca de 100 deputados num partido que tem 357 na Câmara, ou seja, para reduzir a possibilidade de escolha apenas para 3, poderão concorrer ao voto de todos os membros, que acontecerá por internet da terça-feira à sexta-feira, antes de ser anunciado. A estratégia do Partido Conservador é exatamente fazer com que a escolha seja rápida e os danos sejam minimizados agora que o partido ficou muito desmoralizado perante a opinião pública e, inclusive, as pesquisas mostram que se houvesse uma eleição geral acontecendo agora, os trabalhistas da centro-esquerda, da esquerda, ganhariam com folga, com mais de 55% das intenções de voto, o que daria para eles maioria absoluta, algo que eles não conseguem há muito tempo. Desde Tony Blair, 2009, não há um candidato de esquerda que governa o Reino Unido. Nesse sentido, os britânicos ainda sofrem com o aumento da inflação anunciada hoje nos últimos 12 meses, mais de 10%, 10,1%, além dos altos custos de vida relacionados com energia, com a gasolina e tantas outras que encarecem a vida do britânico. Realmente será um legado muito difícil para o próximo premier, que será anunciado na próxima semana. Já estava difícil para ela, para o próximo então, que tem essa carga toda de pressão. Agora, Luca, era tão claro que isso aconteceria, que essa renúncia viria diante da insatisfação do Partido Conservador, que muitos veículos de comunicação, muitos jornais britânicos chegaram a publicar que o governo dela duraria menos que uma cabeça de alface. E foi quase isso no fim das contas, né? Pois é, essa piada ficou famosa no Reino Unido, colocar a foto da Premier Liz Truss ao lado de uma cabeça de alface, até com um certo sorriso, com a pergunta: quem durará mais? Quem conseguirá viver mais tempo? Considerando o tempo de apodrecimento da cabeça de alface. Nesse sentido, a gente viu que hoje esse mesmo site publicou que a alface ganhou, afinal, 45 dias. Anteriormente, o primeiro-ministro que ficou menos tempo no poder foi George Canning, em 1827, 119 dias no controle do governo britânico, que deixou o governo por ter morrido. No caso de Liz Truss, foi por incapacidade política, segundo os analistas britânicos, e será um legado difícil. Os principais competidores incluem Rishi Sunak, aquele que estava competindo com Liz Truss no mês de setembro para ocupar o cargo e acabou perdendo, assim como o ministro das Finanças de Truss, que assumiu apenas por 3 dias, Jeremy Hunt, além até do próprio ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que aparece como um dos nomes. Realmente a política britânica viveu um caos durante esse último ano, a morte da rainha, a troca de primeiro-ministro agora pela segunda vez e essa crise toda causada pela guerra na Ucrânia, mas também por incapacidade dos políticos de conseguir rearranjar as contas e fazer uma política de estabilidade fiscal, que é o que o mercado e a população querem ver, né? Luca, não me despeço ainda de você, tem outros assuntos para a gente repercutir aí da Europa. Peço licença só um pouquinho para chamar o Miguel Daúde para ele fazer uma análise desses primeiros assuntos que você trouxe, deste primeiro assunto, tudo ligado, que o Luca trouxe. O Luca explicou para a gente, Daúde, que a inflação segue na casa dos 10% no Reino Unido, crise energética atingindo em cheio os britânicos, alta
severa também no preço da energia para os consumidores. E o grande desafio de Liz Truss era construir um plano econômico para tentar suavizar essa situação de crise econômica e financeira por lá. Só que um plano que trazia cortes severos e amplos de impostos e previa um empréstimo bilionário para cobrir o rombo nas contas públicas não agradou nem um pouco o Partido Conservador. E esse foi o resultado com essa renúncia nesta quinta-feira. Era esse o caminho previsto mesmo, né? Exatamente, Lívia. Nós até tivemos oportunidade de falar sobre isso. Eu disse que ela teria aí uma popularidade muito baixa nos primeiros 3 meses, mas aconteceu antes. Por quê? A situação da Inglaterra é muito difícil. Como o Luca colocou muito bem, nós temos ali pontos que os ingleses não estão acostumados, né, a esse cenário de inflação, a essa volatilidade, né? Quem tem dinheiro aplicado, o inglês tem dinheiro, ele começa a ver o seu dinheiro oscilar muito, perdas potenciais, e isso tudo acaba gerando uma insegurança, uma insatisfação. A própria eleição de Liz foi conturbada, né, porque Boris Johnson, ele estava ali numa situação muito difícil, sendo acusado por diversas irregularidades, né, durante a pandemia, questões sexuais, enfim. E ela assume e, infelizmente, ela quis talvez colocar um plano que o inglês, dado o momento em que está vivendo, não aceitou, e ela durou aí quase que uma cabeça de alface, né? Infelizmente, é importante que a Inglaterra tenha estabilidade, não é só para os ingleses, para a Europa, para o mundo como um todo. A Inglaterra é uma economia forte e ela não pode ficar com essa volatilidade no momento em que o mundo, né, os Estados Unidos estão em discussão com a China, com a Rússia, enfim, você tem uma situação muito difícil. Infelizmente, eles vão ter que arrumar alguém rapidamente. Dizem até que, aí eu gostaria de saber do Lucas, se Boris Johnson pode voltar. Ele disse que ele é um nome, inclusive, cotado, viu, Daúde?